Não é verdade. Você pega a matéria que saiu no Economist, uma revista inglesa respeitadíssima, e está dizendo lá, olha, o governo Lula tem características excelentes, positivas, sem dúvida nenhuma. Agora, é um governo de continuidade. Quando veio o Lula, diz, não, não é de continuidade, eu inventei tudo. Essa coisa do nunca antes na história desse país, a ideia de que ele pariu Mateus, a ideia de que antes dele havia o caos, isso daí é uma tentativa de se endeusar em vida. Isso é uma coisa lastimável, que está presente no filme. O filme dele segue os passos de Jesus. Não, Daqui a pouco vai fazer Aleijado andar. Você está falando uma coisa aí que não é correta. Porque você está dizendo que antes dele era... Como é que você falou? Eu não sei, antes do caos, eu falei? Foi caos. isso, Mas não é isso. Antes era o verbo. Antes era o verbo, exatamente. No princípio era o verbo, é o próprio Deus. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo, que é o princípio... Depois é que vem o Lula. Depois é que vem o Lula, exatamente. Vem depois do verbo. Conjugando todo o verbo, inclusive certinho. Você sabe que o Lula é uma coisa... O governo Lula é muito bom. Eu quero fazer justiça ao presidente Lula. Ele ensinou o ministro da Justiça a conjugar o verbo intervir. O governo Lula é tão bom que o professor de gramática do governo é ele próprio. Vocês acham que isso é polêmico? Mas não vamos ficar agora julgando um presidente pela maneira dele falar ou dele se expressar. Não estou julgando, porque ao contrário. Não estou. Eu estou dizendo, não estou. Então, estou dizendo que ele acertou. Ele acertou o verbo. Estou dizendo que errou foi o ministro. Mas olha só, vamos falar de coisas pertinentes aqui ao livro. Vamos falar do livro, pronto. Por exemplo, era só para justificar também. É justo e prudente que os governos se preocupem com o aquecimento global. O que me irrita é essa bobagem de a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. Que culpa, cara pálida? Eu não peço desculpas pela invenção do antibiótico, do carro, do vaso sanitário, da informática, do uísque, do ácido acetil salicílico, do omeprazol ou do chicabon. Agora, aqui você vê que injustiça que fazem com o presidente, às vezes, porque o presidente, na televisão, outro dia, ele explicou por que o problema é nosso também. Exatamente. Porque a Terra é redonda. Se ela fosse quadrada, ele explicou direitinho. Se ela fosse quadrada, o aquecimento aqui não afetaria o aquecimento. Não afetaria, exatamente. Aqui, ele explicou nitidamente. Eu fui lá ver no mapa e olhei e falei, é redonda? É redonda. É por se move. Exatamente. Sinceramente. Então, eu acho que você está sendo muito injusto. Eu costumo ser injusto. Ele explicou direito, foi numa solenidade. Está no site do Jornal da Globo, é muito bom. Ele explicou que só existe esse problema porque quando a Terra vira, ela passa para aquela área poluída. Se fosse quadrada, a 200 quilômetros não aconteceria nada. Nada, ficava só aquela poluição aqui. É uma fatalidade que as Onde coisas... é que você vai passar as férias? Fora da poluição. Fora da... Viajava. É uma revolução, não tenho dúvida. E só essa coisa do aquecimento global, você me permite? Não permite. Deixa eu acabar de ler aqui, depois você volta. Tá bom. Desde certa feita, R$2 de esmola. O jeito achou pouco e me xingou. Tomei o dinheiro de volta. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem é didático com eles começa a escrever um evangelho. Que coisa... Malvadinho. Tem uma coisa no Brasil do coitadismo. Você não pode, hoje, você não tem o direito de ser uma pessoa talentosa, bem-sucedida, que faz as coisas direito, se você não tiver uma história triste para contar. Então, assim, é como se você veio da classe média, se você comeu, se você teve cama para dormir, você está condenado a ser um idiota. Para você ser uma pessoa bacana, bem-sucedida, você tem que ter sido pobre, tem que contar uma história. E aí você tem duas alternativas, né? Há duas saídas. Ou o sujeito é realmente muito bem-sucedido e conta uma história triste, ou então é a velha história de eu poder estar roubando, eu poder estar matando, mas estou aqui pedindo. Não é isso? O cara, eu dei R$2. Ele falou, tem R$2, só R$2, ô vagabundo. Vagabundo. Eu falei, então nem R$2. E tirou? Eu tirei porque, enfim. E o que ele falou? De vagabundo para baixo. Mas eu não sei, eu acho que houve uma certa intenção de provocar a revolução nesse seu gesto. Você acha? Acho que sim. Eu acho que os comunistas antigamente diziam que a gente deveria extremar as contradições não dar esmola, esmola para poder fazer a revolução. Um quarto de empregada com 1 metro por 1 metro.
não é? Para exatamente acelerar acirrar as contradições de classe, exatamente. Eu acho que foi exatamente o que você fez. Comunista! Olha aqui. Bom, você tem um blog, né? Vamos botar o blog, famoso blog, no telão? Tá paradinho agora, minha mulher tá mandando os comentários lá. Cadê? Olha aí. Olha lá. Está bonito. Olha aí. Qual foi o seu comentário quando você soube que o Fernando Collor foi eleito para a Academia Alagoana de Letras? Que virou um buchicho, porque como o Fernando Collor foi eleito para a Academia Alagoana de Letras sem ter escrito um único livro? Eu disse, minha gente, poderia ser pior, ele poderia ter escrito um livro. Qual é a diferença entre empresa pública... Qual é a diferença entre empresa pública e privada? Eu não sei se eu vou lembrar, mas geralmente a empresa pública... Eu tenho aqui, se você quiser ver... se você quiser ler, é bom. São as empresas privadas que atendem aos interesses públicos e as empresas públicas existem para atender aos interesses privados. Que é a... Você sabe muito bem... Existe uma onda hoje no Brasil do neoestatismo, que se não for o Estado, nada acontece. Eu me mudei de Brasília para São Paulo em 1996. Eu paguei $7 mil por uma linha de telefone, naquela bolsa de telefone. Acho que muitos aqui chegaram a comprar telefone na bolsa de telefone. Quando se privatizou a Telebrás, e aí fica aquele negócio, privatizou a preço de banana. É mentira, é balela, basta ir para a história, isso é mentira. Quando se privatizou as linhas telefônicas, elas estão cheias de problemas, vamos lá resolver os problemas. Hoje nós temos quase mais telefones, se juntar o telefone fixo e celular, do que brasileiros, não é? Bom, se juntar com o celular. Você universalizou o telefone, aliás, foi o país que universalizou o telefone com mais rapidez. E isso se deveu à privatização. Mas então, a privatização podia ter sido feita com mais cuidado, não podia ter sido. Você sabe que a privatização da mais dinheiro? Não mesmo. Não mesmo. Te demonstro, não aqui agora, mas enfim, posso te mandar um e-mail com dados? Não, eu acredito. Não acredito. Não me enche o saco, né? Se fosse pegar as ações vendidas em bolsa, um ano depois, elas estavam mais baixas do que o preço pelos quais elas foram privatizadas. Então, isso é uma evidência de que, na verdade, não houve... venderam mal. Não é verdade isso. E você tem que considerar na privatização o quanto você recebe de investimento também. Não é? Então, foi uma história muito bem sucedida de privatização. E se não tivesse sido, o Lula, com o poder que tem, com a base que tem, que fosse lá e tomasse de volta? O que não dá é para ficar falando não é assim e deixa. É assim. Não sugira essas coisas aqui. É brincadeira, presidente. Lula, é brincadeira. Eu estou só fazendo raciocínios lógicos. Não pode, não. Isso aí não pode.